Ok. Então, hoje a gente vai começar só se aquietando um pouquinho, porque a gente vai fazer uma meditação no meio das nossas práticas, mas só para prestar um pouquinho mais de atenção no mantra. Eu vou te sugerir que encontre uma postura onde você esteja com a sua coluna ereta, os seus ombros relaxados, e o seu corpo te chamando menos atenção para você prestar um pouquinho de atenção a mais na sua respiração. Então, sente o seu ar entrando e saindo. Percebe como se você já faz isso há algum tempo? Na hora que você encontra essa postura, a sua mente já vai se aquietando. E se fizer sentido para você, você pode juntar suas mãos na frente do peito. Gananam tva ganapatigam havamahe kavim kavinam upamashravastamam Jyeshtarajam brahmanam brahmanaspatana shrimvam nutibisi dasadanam Shri Mahaganapataye Namaha Om Suryaya Namaha Om Somaya Namaha Om Baumaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Brihaspataya Namaha Om Shukraya Namaha Om Shanisharaya Namaha Om Rahuve Namaha Om Ketave Namaha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saviram Karvavahai Tejas Vinavaditamastu Mavit Vishavahai Om Shanti 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 Bom dia de novo, depois do mantra. Namastê. Espero que estejam todos e todas bem para a nossa aula de hoje. E a proposta de hoje é a gente colocar um pouco mais a mão na massa, né? E para isso eu preparei ferramentas extremamente modernas e atuais para complementar o nosso conhecimento e o nosso processo ancestral astrológico. Então eu vou compartilhar com vocês a apostila linda que o Juan fez. Juan, aliás, hoje aniversariante do dia. Eu falei que eu espero que a apostila esteja tão útil quanto linda, porque eu fiquei muito apaixonada por essa apostila. E nela a gente vai encontrar algumas ferramentas de design thinking, algumas ferramentas de agile e de psicologia, enfim, técnicas e práticas usadas hoje num ambiente normalmente institucional para organizar a nossa própria transformação, né? E por aqui a gente é assim, um pouco moderna e um pouco hippie, e a gente junta o que eu acho que é o melhor dos dois mundos. Então, a gente juntas hoje vai passar por cada um dos exercícios. A gente vai fazer os exercícios juntas, né? Eu vou te sugerir que você faça o exercício agora. Mas depois você também pode aproveitar e refazer ele sozinha, né, num ambiente mais introspectivo e mais silencioso. Você pode fazer com outros temas o mesmo exercício, né? Eu vou explicar no decorrer da nossa prática como. E a minha ideia hoje é que a gente acabe a nossa aula um pouco mais quietinha, um pouco mais introspectiva, para continuar pensando sobre isso, né? Então, eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas essa semana, eu vou explicar no final da aula que horas e como. Eu não vou largar você sozinha no processo, estou aqui para você sempre que você quiser, mas hoje a gente vai acabar a aula um pouco mais quietinha e introspectiva para continuar pensando sobre isso, né? Para continuar esse processo, mesmo que tenha almoço de família. Mas eu vou começar pela parte mais hippie, porque sou dessas, né?
que são os remédios astrológicos, né? Então, já como uma conclusão do exercício que a gente fez né, do que a gente vem falando na sexta e ontem, vocês viram várias áreas da vida que estão sendo movimentadas. De novo, a sua percepção depende exclusivamente do seu mapa, né? Eu não posso aqui te falar o que é que vai acontecer disso tudo, ou exatamente como você está se sentindo, mas né, tenho esperança de que você tenha reconhecido algumas das coisas que a gente discutiu. E se na sua percepção, esse movimento, qualquer um deles, né, qualquer um dos movimentos que a gente tenha falado ontem, está precisando de uma forcinha, está precisando de uma ajuda, a primeira parte é remédio astrológico. Mentira, a primeira parte é consciência. Reconhecer esse processo, para mim, já é 90% do caminho andado, porque antes eu nem sabia que eu tinha algumas compulsões e alguns padrões. Daí, antes de saber, realmente a gente não tem nenhuma chance de melhorar, né? Então, para mim, consciência é o melhor dos remédios. O segundo passo, que é bem simples, são essas práticas que a gente chama de upaya ou remédios astrológicos. Então, se na sua percepção algum desses movimentos está desafiador e está precisando de uma forcinha, ou mesmo que não esteja desafiador, mas você quer fortalecer, os remédios astrológicos para o planeta em questão é incrível, né? É realmente uma prática muito potente. Então, se você reconheceu que na área onde você tem Capricórnio, com Saturno retrógrado, as coisas estão um pouco enroladas e você precisa de clareza, você pode fazer práticas para Saturno. Se você quer fortalecer a influência de Peixes, né, a influência de Júpiter em Peixes, você pode fazer remédios para Júpiter. E todas as semanas eu compartilho esses remédios astrológicos para cada um dos planetas no Instagram e no YouTube. Eu sei que muita gente daqui já acompanha isso. Fico feliz, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou falando sozinha, mas daí quando eu não posto, tem sempre alguém que me cobra, tipo, cadê os remédios astrológicos da semana? Então, se é útil para você, se você pratica esses remédios e quiser compartilhar aqui no chat, eu também vou adorar saber que eu não estou falando sozinha. Então, já desde já, você já tem o que fazer para continuar esse nosso estudo, né? E eu vou falar de mais alguns princípios não tão hippies que embasam esses nossos processos, né? O nosso raciocínio. E o primeiro desses princípios é muito incrível, e eu fiz uma aula com uma amiga do coração minha, a Ju Póvoa, que é uma psicóloga fantástica, que pesquisa muito sobre o ser humano, nem saberia dar todas as credenciais dela aqui. Ela não está aqui, Ju, eu te amo, obrigado pela ajuda. E ela me explicou o que acontece nessa questão transformação, o que acontece dentro da gente, né? Qual é a neurobiologia que opera nesse lugar? Não tão profundamente como neurobiologia, mas qual é o sistema, né, que está acontecendo? Então, a Ju me explicou que desde a barriga da nossa mãe, a gente começa a interiorizar uma programação, né? A gente, desde antes disso, provavelmente, a gente já tem uma herança genética, a gente já tem padrões comportamentais, e dentro desse contexto vem esse rolê da reencarnação, né? E a gente já vem com alguns padrões, algumas preferências, pelo menos, e a gente começa a estabelecer um mindset, né? A gente começa a estabelecer essa programação mesmo do nosso cérebro, que é formada, que vai se formando pelo que a gente já nasce com isso, né? Código genético e padrões de outras vidas, né? Se isso fizer sentido para você. E todas as informações à nossa volta. Então, a nossa cultura, as pessoas que criam a gente, o lugar que a gente vive, né? Você tem um mindset se você vive numa cidade grande, e você tem outro mindset se você vive no meio da floresta. E essa é um tipo de programação que a gente cria, né? Que o nosso cérebro cria. E esse mindset, ele tá na gente, mas ele não é a gente, né? A gente desenvolve isso. É aquisição. E ele fica estruturado
E ele fica mega estruturado, né? Esse mindset que a gente estabelece, principalmente, né, quando a gente é criança, eles são tipo rodovias de 4 pistas, assim, né? Sem pedágio, eles são, tipo, muito acessíveis. E toda vez que alguma coisa acontece com a gente tende a pegar uma dessas rodovias e reforça esse circuito. Então, para a gente ver alguma coisa de uma maneira nova, para a gente ter um outro ponto de vista ou uma outra interpretação, a gente precisa abrir caminhos novos, diferentes desses que já foram abertos pelos nossos padrões. E precisa, principalmente, de muita consciência desses padrões 4 pistas, né? Porque depois que eles já estão estabelecidos, a gente corre sempre que necessário, a gente corre para eles meio sem pensar. Então, a gente precisa de consciência desses padrões e a gente precisa de criatividade para pensar em novos caminhos, né? A gente precisa de esforço, porque a gente precisa de esforço e muito comprometimento, porque em volta desses padrões 4 pistas é tudo mato. A gente precisa abrir trilha, a gente precisa, né, visualizar por onde a gente vai, a gente precisa abrir trilha, e se a gente não passa todos os dias por essa trilha, ela vira tudo mato de novo e a gente volta para as 4 pistas, né? A gente volta para as nossas rodovias estruturais. Então, para transformação e novos caminhos, a gente precisa de muita disciplina, de muita determinação, persistência e consciência, né? E a gente precisa de todo esse esforço, porque tem algo na gente, né? Uma partinha bem importante da gente, que a gente chama de cérebro, que não quer que a gente mude esses padrões, né? Que não quer que a gente faça novos caminhos. Ai, nossa, que cérebro sem imaginação, e que chato, e que burro. Não, né? O que o cérebro quer é que a gente permaneça no lugar já estruturado, porque foi esse lugar, esses padrões, que fizeram a gente sobreviver até agora. É uma questão de economia de energia e um tipo de inteligência, porque se você sobreviveu até hoje, mesmo que com sofrimento, mesmo que isso tenha te trazido para um lugar que hoje você considera desfavorável, você sobreviveu. Essa é a única coisa que importa para o nosso cérebro e para a nossa mente. Então, para que é que você vai se meter no mato e fazer um caminho novo, né? Para que é que você precisa de tanto esforço? E muitas vezes, quando a gente tenta abrir esse caminho novo, a gente é arrebatado por um monte de medo. A gente entra em processo de autossabotagem por segurança e economia. A gente é sempre jogado por esses padrões que são os que trouxeram a gente para onde a gente está até agora, né? Então, é um tipo de inteligência, mas que... É um tipo de inteligência não, né, gente? É uma inteligência fantástica, sobrevivemos, não são todos que chegam onde a gente está, mas é desfavorável para a gente se transformar, é desfavorável para a gente, para as nossas mudanças. Então, depois da consciência, que é o que a gente está trabalhando nos últimos dias, né? Procurando informação para a gente enxergar com mais clareza e consciência o que é que a gente tem que fazer para progredir na vida. E esse momento fala, né? Dá muitos indicativos que o que a gente tem que fazer é mudar, é se transformar. Pelo menos reavaliar essas 4 pistas, né? Pelo menos reavaliar se a gente vai fazer de novo o caminho que a gente sempre fez. E qual é a área da vida para se desenvolver agora? Qual é os primeiros da fila, né? Foi isso que a gente estudou nos últimos 2 dias. As possibilidades e quais são as possibilidades que têm mais chances de serem importantes nesse momento. Então, depois desse conhecimento e dessa consciência, o que você realmente vai precisar fazer é se comprometer, né? É realmente colocar na sua cabeça de que é isso que você vai fazer agora e que isso vai precisar de esforço. Então, dos vários exercícios que a gente vai fazer hoje, a minha primeira pergunta para você é: você acha que vale a pena? Né? Você acha que
está realmente comprometida ou comprometido com o seu desenvolvimento? E é importante esse planejamento. Esses exercícios que a gente vai fazer hoje aqui, né, ou qualquer outro exercício de planejamento que você faça, exercícios de visualização, por exemplo, a gente vai fazer eles vão avisando para o cérebro que a gente vai se mexer. E daí eu acho que o cérebro começa a se ligar que é melhor ele participar do processo, porque senão depois ele vai ter mais problema para ajustar as coisas feitas sem ele, né? Então, a gente começa a engajar a nós mesmas para essa transformação. E eu assisti, quando eu estava preparando essas apostilas, eu assisti uma palestra do TEDx muito interessante com esse cara fantástico que se chama Bill Burnett, de Design Thinking, que muito incrível a palestra, super recomendo. E ele fala de duas crenças que realmente podem atrapalhar demais a nossa vida, né? Esse caminho que eu estou chamando de um caminho de evolução ou de desenvolvimento. A primeira, e são crenças muito comuns entre a gente, né? A primeira eu já falei bastante ontem, que é siga a sua paixão. As nossas paixões e os nossos desejos, eles se enrolam, né? A gente é distraído, a gente não é conectado. E às vezes as nossas paixões nos levam para lugares errados, e eu já falei bastante sobre isso na aula de ontem. E o segundo conceito, que também é super cobrado da gente, que a essa altura, atenção nos microfones, para quem escapa o microfone abre. O segundo conceito muito importante que é meio cobrado da gente é que, a essa altura da vida, a gente já devia saber o que a gente quer, ou a gente já devia estar no nosso lugar. Né? E a gente teve um depoimento ontem ou antes de ontem, agora não me lembro exatamente o nome da pessoa, que falou, eu não tenho mais idade para ficar mudando. E isso, para mim, é um equívoco muito grande, né? Eu falei para a nossa colega de que a gente não chega nesse lugar, né? A vida, ela é dinâmica, ela vai sempre demandar da gente mudança, é impermanência, né? Ela é do yoga, da filosofia do yoga, a vida é impermanência, né? Então, o que eu queria fazer da minha vida quando eu tinha 19 anos de idade era bombar no mercado financeiro e me acabar na balada, né? Se eu tivesse seguido essa paixão do meu coração, sem revisitar as minhas rotas, sem repensar se esse padrão era um padrão, eu tinha à minha volta pessoas que tinham esse estilo de vida, mercado financeiro e balada, na minha família, inclusive, né, era o caminho que várias pessoas importantes e referências para mim da minha família tinham feito. E se eu não tivesse repensado isso, se eu não tivesse revisitado isso e sido salva pelo yoga, eu não ia estar onde eu estou agora. E eu gosto de onde eu estou agora. E eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre, né? Então, é por isso que a astrologia védica é tão valiosa para mim, né? Porque ela vai apontando as luzes, ela mostra exatamente qual é a direita que eu tenho que pegar na vida para continuar esse processo que não dá para ser estável, mas não dá para ser fixo, né? Ele não vai se manter aqui onde eu estou. Então, a astrologia védica me ajuda a isso, né? São placas de vira para a direita, diminui a velocidade, aumentando o limite da velocidade, vai com tudo. Para mim, é o melhor GPS que existe. E nesse momento você pode, né? Eu até meio que desejo que você esteja achando tudo isso muito complicado e que talvez você esteja na dúvida se isso é aplicável, né? Tipo, tá, ela consegue fazer isso porque ela usa a vida, né, dela para estudar isso. Mas isso também, se você parar, né? Se você começou agora a estudar astrologia, antes de ontem, é tudo muito confuso, é um vocabulário muito novo, mas nesses 2 dias, mesmo tendo ficado banhado de dúvidas, você com certeza teve, 2 luzinhas de clareza que são muito potentes, né? Que são muito fortes. Então, cada pouquinho que a gente aprende
desses conhecimentos, né? Eu estou falando da astrologia védica porque é o meu caminho, mas de todos esses sistemas de autoconhecimento, cada pouquinho que você entende traz um clarão, né? Já é muito útil para o nosso caminho. E outra questão que, então, né, esses itens, tipo, siga o seu coração, e a essa altura você já devia saber o que você quer da sua vida, são dois conceitos para mim muito inúteis, e eu, infelizmente, não tirei isso da minha própria cabeça, eu tirei isso dessa palestra do Bill Burnett, maravilhoso. E o terceiro ponto que é muito importante para mim, e que também, né, recomendo que você fique alinhado com isso, é que é importante a gente pensar em transformações que são possíveis, né? Extrapolando à medida do possível, eu acho que essa não é um dos seus desejos, mas se hoje você resolver que a sua transformação é que você vai aprender a voar, aprender a levitar, talvez, né? Porque tem gente que, parece que tem gente que consegue levitar. Mas se essa for a sua transformação que você resolve fazer hoje, talvez você tenha um problema de gravidade, de aerodinâmica, né? Talvez isso não vai ser possível. Aí, de novo, entra essas práticas de autoconhecimento, de meditação e de astrologia, que são as práticas que trazem clareza do que é possível para você hoje, né? Sem uma prática diária de autoconhecimento, as transformações que você estabelece, né? As coisas com as quais você se compromete, pode trazer mais confusão, pode fazer você ficar correndo atrás do próprio rabo. Então, tem coisa que a gente tem que aceitar, que não é para você, que não é para mim, e que não vai acontecer. E todas as outras a gente pode mudar, né? Então, a gente precisa ter clareza e autoconhecimento para conseguir discernir uma da outra, né? Para entender que tem coisa que não vale a pena a gente correr atrás, porque não é para a gente. Então, dados os avisos iniciais, a gente começa os nossos exercícios. Eu vou compartilhar a apostila na tela. Eu acho que todo mundo aqui já tem elas. Você pode escrever os exercícios na apostila. Nesse momento, se você preferir, você pode anotar as suas respostas num caderninho e depois fazer, né, com uma forma mais ritualizada ou mais introspectiva, na apostila. Faz como você quiser, mas faz um pouquinho, escreve um pouquinho para você experimentar o que eu estou propondo, tá? Mesmo que você vá fazer isso depois. Menos a Nariko, que eu tô vendo que ela tá no carro. Nariko, não escreve agora, presta atenção aí no carro. Ok, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, a apostila linda. Então, o primeiro exercício que eu tirei de um livro de psicologia, e quem me ensina, né, tá, só para dar os créditos devidos, o Juan fez o layout da apostila maravilhoso e o Tony me ajudou. O Tony, que trabalha comigo e também não faço nada sem a ajuda dele, me ajudou nas ferramentas, né? Ele é o homem das ferramentas, extremamente marciano, gêmeos, Marte em gêmeos, então ele me ajudou a selecionar as ferramentas. Então, nos exercícios que a gente fez, principalmente ontem, a gente viu que as casas onde estão os planetas retrógrados, as casas... Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim? Maravilha. Porque às vezes dá pau no meu computador, então se vocês deixarem de ver, vocês podem me avisar. Por favor, alguém abre o microfone e me avisa. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem bonitinho. Então, a gente viu ontem que as casas onde os planetas estão retrógrados durante o trânsito, elas tendem a ser um grande indicativo das áreas a serem transformadas, ou pelo menos revisitadas nesse momento. Mas o impacto desses planetas, eles se espalham por todo o mapa, né? A gente viu ontem algumas casas onde eles agem diretamente. E, de novo, se tem alguém que não fez a aula de ontem ou de sexta-feira, você vai conseguir acompanhar mesmo assim essa aula. Então, não precisa ir embora, agora não. Então, o impacto dos planetas, eles se espalham pelo mapa, né? De um jeito que eu não consigo explicar para vocês nesse momento. Então, já que a gente está fazendo um balanço, a minha sugestão com esse exercício
é você aproveitar para organizar as ideias desde a base, né? Então, aqui está cada uma das casas astrológicas. Então, mesmo se você não sabe a configuração do seu mapa, está escrito aqui qual é o tema, qual é a área da vida representada pela casa astrológica. E a minha sugestão é que você faça uma avaliação como um todo dessas áreas, né? Entre comparando onde você está e onde você gostaria de estar nesse momento. E dando uma pontuação para isso, de 0, aonde você não pinta nenhum desses espacinhos da casa, até 5. Aonde 0, essa casa está muito distante do lugar onde você gostaria de estar, e 5 pontos essa casa está exatamente como você gostaria que ela estivesse agora. Agora, como não dá tempo de mudar, você pode só circular cada uma das casas. Então, o seu corpo e a sua personalidade, né? Você está satisfeita com o seu autoconhecimento nesse momento? Meninos que cá estão, eu estou falando tudo no feminino, mas é porque grande maioria, né, minha gente? E como o português fala tudo no masculino, acho que a gente merece no dia de hoje. Falar um pouco no feminino, eu também acho muito difícil ficar falando com E, com neutro, em vez de A ou O. Então, meninos são muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e queridos nesse grupo, mas vou usar o feminino. Então, como está o seu autoconhecimento? Né? Você está satisfeita com ele? Como está o seu relacionamento familiar? E isso inclui a família que você formou, se você, né, tiver filhos, ou, né, uma família que você junta os amigos queridos, são pessoas muito próximas, mas com certeza, em primeiro lugar, essa casa fala de pai, mãe, irmãos. Como está a sua relação com essas pessoas? Como está a sua comunicação? Como está, né, como você sente que está a sua capacidade de se expressar, principalmente no 1 a 1 nessa casa? Como está a sua casa? Né? Essa casa da casa, ela fala muito de você como uma casa, né? Como a sua capacidade de acolher essa alma que te habita hoje. Mas hoje, para simplificar, vamos pensar a casa, lugar que você mora. De 0 a 5, como está esse lugar que você mora? Cidade, no lugar, a casa em si. Como estão os seus processos criativos, né? Essas coisas que te inspiram, que te movimenta a inspiração. Como está isso hoje? Normalmente é grande parte do que nos move. E como está a sua capacidade de resolução de problema? Como estão os problemas na sua vida, né? Você se sente muito arrebatada por eles? Talvez você não esteja lidando muito bem com os problemas. O fato de você ter muito problema nesse momento não dá 5 para essa casa, né? Pelo contrário, se você sente que você tem muito problema, talvez você não esteja lidando muito bem com eles, né? E daí como estão os seus relacionamentos próximos? Talvez você queira diferenciar relacionamentos amorosos de parcerias de trabalho, mas essa casa de relacionamento fala dos dois. Você pode dar uma nota para cada, se você quiser. E como está a sua conexão com esses processos de transformação, né? Essa casa, ela fala muito de conexão, né? Da percepção de que você tem que se transformar, uma intuição, e a forma como lida mesmo com as transformações. Como está esse processo? Por exemplo, se você tem medo da transformação, é uma forma mais desafiadora de lidar com isso, né? É o seu cérebro te falando, fica onde você sobreviveu até hoje. E talvez você já reconheça que isso não é mais para você. Conhecimento, né? Como está essa área? Como estão os seus estudos? Você continua sempre buscando conhecimento? E você tem a possibilidade de buscar esses conhecimentos, né? Ou consegue priorizar. E a Madu, área de trabalho, como está
essa conexão com o que você entrega para o mundo. É isso que é trabalho. É o que a gente está devolvendo para o mundo, né? É o nosso papel no mundo. Como está a sua satisfação com isso? Essa casa onde a gente escreveu lucros é uma casa de realização de desejos, né? De retorno. A gente chama de lucro porque ela tem muito a ver com o resultado da ação. Mas lucros não só financeiros, né? Você está sendo reconhecida pelo seu trabalho, você está se conectando com gente que te dá suporte por causa das suas ações, e você sim está recebendo a remuneração financeira que você gostaria a partir desse trabalho? Que você gostaria talvez não seja o melhor parâmetro, né? Mas suficiente, pelo menos, uma remuneração financeira, principalmente, eu fico pensando que você considere justa. E, finalmente, a casa da espiritualidade. Como estão as suas práticas espirituais? Como está a sua capacidade de enxergar essa organização melhor, maior? É melhor também do que a gente, mas muito maior do que a gente, né? Uma capacidade de entrega, sabe? Tipo, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, mas as coisas vão se desenrolar como elas têm que desenrolar. Então, com isso, eu não estou dando tempo suficiente, mas se você quiser pintar bonitinho assim, como o Rua fez aqui embaixo, tem um exemplinho, né, de como você pode colorir do jeito que você quiser, todos da mesma cor, do jeito que você quiser. Mas a partir daí, você consegue, né, na hora que você pinta isso mesmo, se você não teve tempo de fazer agora, você tem uma visão, né, tem uma arte bem visual para você entender, deixar claro como estão as áreas da vida. E agora que você já fez essa breve, né, avaliação das áreas da vida, de novo, sugiro que depois você medite um pouco, né, e faça o ritual que você quiser fazer e refaça, de repente, esses exercícios. Mas agora que você já deu uma olhada, a minha sugestão é você priorizar as áreas que precisam de uma transformação ou de um melhoramento mais urgente, né? Então, nesse mapa aqui de baixo, tem as mesmas palavras, né? As mesmas áreas. Tem 12 áreas, né? Essas são as áreas que a gente divide a vida segundo a astrologia védica. E eu vou te sugerir, talvez com base na avaliação que você tenha feito acima, ou por qualquer outro parâmetro de prioridade, vou sugerir que você estabeleça, numere essas áreas de 1 a 12, onde a 1 é a mais urgente e a 12 é a menos urgente. Então, dá uma olhada em como você classificou as áreas acima, pensa um pouco no seu momento atual e faz essa priorização. E agora, eu preciso que você tenha pelo menos o número 1 estabelecido, né? Esse é o que a gente precisa para continuar o exercício. Então, se você não conseguiu organizar todas as ideias, você pode fazer isso com calma. E nesse momento, a gente vai fazer um exercício muito importante de visualização. Então, eu vou te sugerir de novo que você encontre uma postura meditativa. O começo da meditação é sempre a gente montar a nossa postura. É um caminho importante para a mente entender que a gente vai desligar ela um pouquinho agora, né? Ou pelo menos baixar o volume desses pensamentos. Então, encontre uma postura que seja confortável, onde a sua coluna esteja bem alongada, como se tivesse um fiozinho puxando o topo da sua cabeça na direção do céu.
Você pode estar encostada, você pode não estar encostada se você ficar confortável. Eu sugiro que você feche os olhos. Faz alguns ciclos bem profundos de respiração, onde você inspira, enchendo completamente o peito, se esvazia. Mais um. Agora deixa a respiração mais passiva. E o que a gente vai fazer é um exercício de visualização, aonde você vai visualizar um dia da sua vida, com essa área em questão completamente perfeita. Onde essa área que você resolveu, que você precisa de algum movimento ou alguma transformação, já está com essa transformação feita, deu certo, está rolando, está perfeito. Então a gente começa antes de você acordar. Você ainda está deitada na sua cama. E você, antes de abrir os olhos, enche o seu coração e o seu corpo de gratidão. Que é sempre uma delícia ter mais um dia para viver. E afinal de contas você está deitada numa cama, delícia, quentinha e confortável. Só isso já é motivo para começar agradecendo. E daí você abre os olhos, se espreguiça sem pressa e olha à sua volta. Nesse seu dia perfeito, o que é que tem à sua volta? Como é a casa? Como está o seu corpo? Qual o cheiro? Já está claro ou ainda está escuro? E daí você com calma levanta da cama, faz as suas rotinas matinais, com calma e sem pressa. Cuida do corpo. Como é que o seu corpo está se sentindo hoje? Aonde você está fazendo as suas práticas? Como está esse lugar à sua volta? Quem mais está aí? E o que é que essas pessoas estão fazendo? E depois de uma rotina de autocuidado, para te encher de energia para o dia, você vai para a sua vida. Talvez você coma um café da manhã delícia, o seu preferido. E daí como segue a sua manhã? Imagina com detalhe, com cheiro, com gente, com a sua roupa. Como é essa manhã? Como você gasta o seu tempo? Onde é que você põe a sua energia? E qual é o retorno que você recebe disso? A satisfação, o reconhecimento, o suporte. Daí você faz mais uma pausa de autocuidado para comer bem.
Onde é que você quer almoçar? Com quem? Você quer cozinhar a sua comida antes? E de tarde, com a gratidão pela terra, por esse alimento, você tem mais um período onde você pode resolver as suas coisas, produzir ou descansar. É o seu dia perfeito. O que é que você vai fazer com a sua tarde? De novo, qual é o reconhecimento que você recebe disso? Qual é a sua satisfação? Quem é que está à sua volta, te dando suporte? E daí já no fim do dia você volta para casa, ou vai encontrar quem você quiser encontrar. Mas você vai finalizando esse dia. Talvez você queira comer alguma coisa. E o melhor jeito de finalizar todos os nossos dias é agradecendo. Um dia perfeito, onde você resolveu tanta coisa, contribuiu para o mundo e recebeu tanto em troca disso. Agradece e vai finalizando esse dia. Até chegar de novo na cama. E agora devagar você faz uma inspiração mais profunda, enche bem o peito. Devagar você pode abrindo os olhos. E agora com essa visualização de uma das possibilidades, né, de tantas possibilidades de mudanças e transformações que a gente pode desejar nessa vida, eu vou explicar esse segundo exercício. Para a gente começar a listar com um pouco mais de clareza como a gente vai navegar por essas transformações, né? Então, esse barco representa a sua jornada para esse dia perfeito, para esse ponto dessa área da vida em específico que você acabou de desenrolar. Pronto, já está feito, na verdade, em algum plano isso já está realizado. E daí a gente tem uma jornada para chegar nesse dia perfeito. E nessa jornada, a minha sugestão é que na ilha você escreva como seria essa vida perfeita, né? Quais são os objetivos, quais são os sonhos, qual é a transformação que nesse momento você deseja. E daí na âncora, a gente vai escrever sobre os desafios e os obstáculos para esse caminho, né? Eu sugiro sempre começar por hábitos e padrões, começar por você mesmo. Eu tenho certeza que tem coisas e pessoas à sua volta que também dificultam esse processo.
E eu também acho que você pode listar essas coisas. Mas eu começaria pelos seus próprios hábitos e padrões. É um pouco esse pensamento de por que é que você não está nesse lugar perfeito ainda, né? Tem alguma coisa que ainda não... Talvez seja só falta de consciência até hoje. Pronto, agora que você já sabe, você vai chegar. Mas, então, esse é um dos obstáculos, né? Por que é que não é assim ainda? E ali no sol e nos ventinhos, você pode escrever o que te impulsiona, né? Quais são as suas potências? Talvez seja força de vontade, talvez seja consciência, talvez sejam pessoas, né? Você quer fazer essa transformação por alguém, talvez sejam inspirações. Você com certeza tem pessoas que podem te ajudar nesse processo e você pode colocar elas ali também. Pode me colocar, eu quero te ajudar no seu processo. E é lógico que você pode passar bastante tempo pensando nisso, mas só para a gente seguir, né, num processo um pouco mais dinâmico e depois você toma o seu tempo para fazer isso. Para quem está se perguntando, eu vou acabar hoje no máximo às 10h15, tá, gente? Eu acho que antes disso, mas só se alguém tem compromisso para... 10h15 não, desculpa, 11h15, só para acalmar o coração. Então agora, com esse cenário já organizado, chegou a hora de escrever a sua transformação. Se forem, né, se você já reconhece mais de uma transformação, a gente está quebrando isso em pedaços realmente para ter um passo por vez. Mas essa transformação a gente vai fazer de um jeito bem específico, essa resolução, né, esse comprometimento, a gente vai fazer isso de um jeito bem específico, que seguindo um dos conceitos do yoga que se chama Sankalpa. Então, Sankalpa é uma palavra em sânscrito que significa resolução, e tem algumas regrinhas para fazer um Sankalpa, né? O Sankalpa, primeiro de tudo, é uma frase curta, clara e cheia de intenção, né? É uma frase de poder. Ela deve ser feita sempre no presente, como já acontecendo, e sempre uma frase positiva, né? O universo não entende o não, é só a gente que inventou essa palavrinha, então não coloca eu não estou doente, não, não é assim, a frase é no presente e é sempre positiva. E é esse Sankalpa que vai nortear a organização mais racional, né? Dos próximos passos, mas ele deve nascer do coração, né? Ele tem já motivos e bons embasamentos, que é o que a gente está fazendo até agora, mas ele deve nascer do nosso coração. Então, alguns exemplos para isso é, por exemplo, eu tenho disciplina e saúde, ou eu mereço um relacionamento amoroso, ou ainda o meu trabalho é o meu propósito, ou o meu trabalho tem propósito. Ou eu supero os obstáculos. Eu vou colocar aqui no chat e depois, tá, se você puder pedir para a Vitória colocar para a gente nos grupos, esse é um texto que eu vou colocar aqui no chat, muito bom, do meu professor Pedro Kupfer, no site dele, que ele fala sobre Sankalpa, é uma ferramenta muito, muito poderosa. Então faz um minutinho de silêncio e escreve a sua frase.
E agora com o seu Sankalpa já estabelecido, né, com a sua resolução interior já determinada, a gente precisa fazer uma parte muito importante do exercício, né, que é o que ajuda a gente a manter o cérebro abrindo essa trilha nova, que é, por que é que você quer fazer essa transformação? Quais são as suas inspirações para isso, né? O que é que te move? Porque durante o processo, a gente provavelmente encontra obstáculos ou a gente se perde nos objetivos, e os motivos e as inspirações são o que mantém a gente, né, nessa linha, né? Nos lembra o porquê a gente tem que fazer aquilo. Então, nessa página você pode citar algumas das suas inspirações. O que é que te move? Talvez você queira ter mais autoconhecimento, talvez você queira ter mais dinheiro, ou servir de inspiração para sua família. Quais são os seus motivos? Tem alguém com o microfone aberto, gente. Preciso que vocês se atentem. E agora que você já tem as suas inspirações, a gente vai ser um pouco mais objetiva nesse processo. E isso são mais ou menos as mesmas coisas do exercício do barquinho, mas lembra que no barquinho a gente estava pensando aonde você queria chegar. Agora você já sabe aonde você quer chegar, né? Você quer chegar nessa transformação. E agora, quais são as questões práticas para você caminhar para isso? Então, esse é um exercício que chama Árvore dos Sonhos, muito fofinho. E uma forma da gente organizar visualmente esse processo de transformação. Então, a gente começa listando de baixo para cima o seguinte. Embaixo, você vai repetir o seu Sankalpa. Então, na raiz, você escreve esse seu Sankalpa, que é o seu objetivo. Aqui no tronco e nos galhos, você vai escrever os desafios para essa transformação, né? Que talvez possam ser problemas para realizar a sua transformação ou dificuldades, talvez seja porque tem a rotina dos seus filhos, talvez seja porque você não entende muito bem qual é o processo, talvez seja a sua própria falta de disciplina, ou a necessidade por segurança, né? Você não quer fazer uma transição porque onde você está seguro e você não consegue lidar com essa insegurança. O que é que você enxerga como desafio para essa transformação?
E agora você vai pegar cada um desses desafios que você escreveu e nas folhas, nessa parte de cima da árvore, você vai escrever pelo menos uma solução para cada um deles. Mesmo que essa solução nesse momento não te pareça possível, ainda assim ela vai apontar um caminho. E agora que você já estabeleceu um propósito, que você já reconheceu os problemas e que você já pensou em soluções para chegar nesse lugar de transformação, você tem informações para começar a traçar uma estratégia, né? Um passo a passo prático e necessário para que essa transformação seja feita. E muitas das informações desse exercício que eu te proponho aqui, né, que são os meios para essa transformação, elas já estão nos exercícios anteriores, né, mais novas podem aparecer. Então, você pode fazer uma lista de todas as ações concretas que te aproximam desse seu objetivo e da sua transformação, né? Quais são, o que é que você precisa fazer? Quais são os primeiros passos a dar? Talvez você já saiba alguns deles agora. Talvez você pense melhor sobre isso depois. E dentro dessas ações concretas, talvez pontuais, o que é que precisa ser uma rotina? Quais são as rotinas importantes para você estabelecer nesse momento? E isso também te ajuda a dar clareza para o que é que você não precisa mais na sua rotina, né? Prioridades, estamos falando de novo. Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui já tem um dia bem cheio e para inserir uma nova rotina tem que abrir mão de uma antiga, né? Lembrando da importância das rotinas, que é a gente passar nessa trilha nova aberta todos os dias, né? Senão ela fecha de novo e a gente volta para os padrões de sempre. E dentro desse processo, eu tenho certeza que tem gente que pode te ajudar, né? Gente que já passou por esse processo, gente que tem um conhecimento que pode te dar suporte, gente que vai te apoiar e vai caminhar do seu lado.
Quem são essas pessoas? Daí essa coluna foi um exercício que eu achei muito interessante, porque todo esse processo, eu falei para vocês na sexta-feira, de que esse é um momento de avaliar e experimentar. Então essa transformação é como se você estivesse fazendo um protótipo mesmo, né? Você está esquematizando um produto novo que é você. Então, essa última coluna, a minha sugestão é você listar as suas dúvidas e fazer uma pesquisa com quem já passou por esses processos, né? Quem é que tem essa área da vida que você conhece super bem desenvolvida, super, né, resolvida? E quais as perguntas que você faria para ela, né? O que é que você quer saber de como essa pessoa fez para chegar lá? Talvez ela já tenha nascido com essa habilidade, talvez ela tenha passado por um processo parecido com o seu. O fato é que existem pessoas que já fizeram esse processo que você deseja fazer, né? Todas as informações, elas estão aí, em algum lugar, nesse registro acástico maluco. Então, com quem é que você pode conversar sobre isso? E dentro desse processo inteiro, é muito importante a gente sempre deixar espaço para um retorno do mundo à nossa volta, né? Porque a gente resolve que está comprometida, que vai fazer a transformação, faz um plano e fica tão focada que pode ficar obstinada e daí não vê outras oportunidades melhores, ou ainda não vê sinais de que o seu plano não está totalmente certo, que precisa reajustar. Então é muito importante a gente ter espaço dentro desse plano, a gente ter espaço para feedback, né? A gente ter espaço para ver como o mundo está reagindo a esse nosso plano, porque infelizmente a gente não, infelizmente não, felizmente, mas as nossas transformações elas não acontecem dentro de um vácuo, né? A gente precisa de feedback, ela impacta o externo e o externo devolve muita informação valiosa para a gente. Ah, mas então como é que eu faço para diferenciar, né? É uma linha bem fina entre você desistir do que você tinha planejado, e aí, ou você abrir mão do que realmente não está dando certo, né? Como é que eu sei que não é eu desistindo e é o mundo mesmo que está me dando outros sinais? Meditação e astrologia, no meu caso. Eu não tenho outro jeito de checar se eu estou certa ou se eu estou errada, a não ser meditando todos os dias e estudando uma ferramenta potente de autoconhecimento. É assim que eu consigo diferenciar se eu estou alinhada, né, com o que tem disponível para mim, porque é isso que acontece. A gente tem fluxos de suporte para as nossas ações inacreditáveis, abundantes, próspero. O universo quer que a gente vá para frente, mesmo que às vezes a gente não sinta isso. O que acontece é que a gente para de enxergar. A gente acho que já nasce não enxergando, não sei por quê, que é esse o combinado de nascer humano, é nascer meio confuso, mas a gente tem como se realinhar, né? E as coisas se transformam radicalmente na hora que você está em um fluxo de suporte. E sempre tem um fluxo para te dar suporte, né? Quando você não sente isso, é porque você está remando contra. Na minha experiência pessoal, 100% das vezes é assim. Isso não quer dizer que tudo se realiza e nunca mais acontece problema. Para mim, isso quer dizer
que você está num fluxo, que mesmo na hora dos problemas, você consegue se desenrolar nos problemas e se desenvolver nos problemas, né? A vida, ela não é um passe de mágica, onde tudo que você quer se manifesta. Mas esse autoconhecimento e essa conexão com esses fluxos, né? O que essas ferramentas de autoconhecimento oferecem para a gente, são mais certezas, né? São mais informações do que está disponível para você nesse momento, né? Nem sempre a gente consegue perceber isso sozinho. Bom, e agora é com você, né? É o seu comprometimento daqui para frente em fazer isso se manifestar. E só para finalizar, se você tiver esse comprometimento, eu posso continuar te ajudando nessa evolução, porque agora eu vou abrir uma turma nova de introdução à astrologia védica. As inscrições estão oficialmente abertas agora, com um desconto bom até quinta-feira de noite. A primeira aula começa na sexta de manhã e essa aula vai ser aberta, né? Eu vou convidar todo mundo a participar, é a primeira aula da introdução. Mas para aproveitar o desconto, você precisa se inscrever até quinta de noite. E só para falar rapidamente sobre o curso, ele é um curso de 8 semanas, onde eu e mais um monte de gente incrível pega na sua mão para te explicar as bases da astrologia védica. Então, você vai ter aula comigo toda sexta-feira de manhã, ao vivo, pelo Zoom. E vocês já viram que eu fico bem disponível para todos os tipos de dúvidas, né? A gente fica aqui até as 2 da tarde, se precisar, conversando. Então, e além disso, tem plantão de dúvidas com a Jo e com a Tani, eu estou vendo a Jo aqui. Oi, Jo! Que são minhas amigas do coração e são astrólogas maravilhosas. Tem aulas semanais de yoga com a Ana Carolina, também maravilhosa e amiga do coração. E na hora que você se inscrever, você já vai encontrar no curso um aulão de Ayurveda e comigo, gravado, e um intensivo de meditação com a Ju Espelta, para todo esse conhecimento ser realmente útil e transformador e prático, né? E eu garanto que a nossa parte, a gente vai fazer tudo que é possível fazer para você conseguir aprender, entender e aplicar diariamente na sua vida. Aí você tem que fazer a sua parte, né? Seguir com o comprometimento que você já resolveu que você tem. Todo esse conteúdo dessas aulas ao vivo ficam gravados, então se você não puder assistir às aulas nos horários ao vivo, essas gravações são suas por tempo ilimitado para o resto da vida. Enquanto existir o site, você tem direito a acesso a essas gravações. E você também vai ser sempre convidada para as minhas aulas ao vivo das próximas turmas, né? Então, nas aulas ao vivo, você pode continuar estudando nas próximas turmas, e a gente segue aqui para ir tirando as dúvidas sempre, e sempre tem alguma coisinha nova. O conteúdo gravado fica numa plataforma de ensino à distância, o Chandra, tudo bem arrumadinho e organizadinho para você assistir o conteúdo, compartilhar suas dúvidas e ter suporte. O conteúdo do curso, ele está no link que eu vou colocar no chat agora, já, só para não me confundir. Mas a gente se aprofunda muito nessa questão do autoconhecimento, né? A primeira parte é focada nisso, com as aulas e com as práticas, e tem vários workbooks e vários exercícios de aprofundamento. Eu estou preparando apostilas novas com essas técnicas de Agile, e se você já fez o curso antes, eu vou mandar as apostilas novas para vocês também, com vários exercícios novos. E eu também, na segundo módulo do curso, ensino como fazer um planejamento astrológico. Então, você vai saber estudar, por exemplo, as melhores horas, os melhores momentos para fazer, colocar em prática esse planejamento que a gente fez nos últimos dias, né? Qual é a hora certa para dar cada um dos passos que você estabeleceu que você vai dar. Todas as turmas desse ano tiveram inscrição no valor de R$ 584, e até quinta-feira eu vou dar um desconto de 30% nessas inscrições, e a inscrição do curso vai ter o valor de R$ 404, considerando todas as inflações e questões do mundo brasileiro hoje. A gente pensou em dar esse desconto, eu e a minha equipe, eu nunca tinha dado desconto antes.
E esse é provavelmente o último curso ao vivo que eu dou esse ano, né? Então, se você quiser começar já a se organizar o seu planejamento para o ano que vem, planejamento do segundo semestre, os próximos passos, a gente com certeza vai ter atividades de planejamento para o ano que vem para quem já é aluno. Então, realmente, essa deve ser a última turma ao vivo que eu dou nesse ano ainda, né? E as inscrições podem ser feitas nesse link aqui. Vou colocar no chat. E a Vitória também vai compartilhar. Ai, não, mandei um direct, desculpa, gente. É para todo mundo. Aqui. A Vitória também vai compartilhar essas informações nos grupos do WhatsApp, esse link. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, vocês também podem mandar essas dúvidas nos grupos do WhatsApp para a Vitória, ou podem mandar por e-mail para mim, ou eu, ou a Rebeca, vamos te responder imediatamente nesse e-mail que também está no chat. A Ana acabei de abrir o chat, eu não estou olhando o chat, mas vou dar uma olhada nas perguntas. A Ana perguntou se pode se inscrever de Portugal. Sim, amamos de paixão as alunas de Portugal. Eu estou tentando sequestrar uma aluna de Portugal para morar aqui em Florianópolis comigo nesse momento, de tanto que a gente ama as alunas de Portugal. Tenho várias alunas, tanto na formação quanto na introdução, não só de Portugal, mas de vários outros lugares. Vários outros lugares do mundo, né? Essa maravilha moderna que conecta a gente com o mundo inteiro. As aulas ao vivo de sexta-feira, perguntou a Maristela, acontecem das 9 da manhã às 11 da manhã. Só que é isso, elas ficam gravadas. Os plantões de dúvida acontecem às quartas-feiras, das 5 às 6 da tarde, ou até a hora que for necessário, né, gente? Eu tô falando das 9 às 11, mas vocês já viram que eu não largo o osso. Enquanto tem dúvida, estamos aqui. A Jo e a Tani são iguaizinhas, né? Se vocês prenderem ela até meia-noite, elas vão ficar trocando ideia até meia-noite. A gente é tudo umas loucas da astrologia, e só gosto de falar isso mesmo. E a aula de yoga com a Ana é quarta-feira, às 6 da manhã. Tudo isso fica gravado para você assistir a hora que você quiser, né? O que mais eu tenho? E só porque, né, tem almoço de família hoje e eu realmente gostaria que vocês continuassem, né, nesse lugar de pensar e achar as próprias respostas nesse momento. Vocês já têm um monte de informação para olhar para dentro. E esse é o único caminho, minha gente, é para dentro, né? Às vezes a gente precisa de uma referência fora para conseguir olhar para dentro melhor. E é isso que eu estou oferecendo para vocês e que eu falo alto para me convencer, é isso que eu tento fazer comigo todos os dias. Mas a gente tem as respostas. Então, nesse momento, esse exercício, ele é bem contemplativo e bem introspectivo, né? É por isso que, nesse momento, eu não vou responder perguntas. Mas hoje, no fim do dia, eu vou colocar, hoje e amanhã, eu vou colocar uma caixinha de perguntas no meu Insta, para todas as suas dúvidas astrológicas, né? Dúvidas sobre o curso, Vitória está às ordens para responder. Dúvidas astrológicas sobre o seu mapa, sobre o que a gente discutiu, esses exercícios nos últimos 3 dias, eu vou colocar uma caixinha no meu Insta. Manda todas as dúvidas que você tiver. E se tiver perguntas, né? Se não tiver, eu vou arrumar outra coisa para falar. Mas se tiver perguntas, eu vou fazer mais um encontro, provavelmente na terça-feira de tarde, para responder todas essas perguntas, tá? Então, eu não vou te deixar sem respostas das que eu puder ajudar, mas nesse momento eu vou sugerir da gente finalizar por aqui, para você continuar pensando sobre tudo isso. Eu queria agradecer demais a companhia de vocês nesse fim de semana. Tem muita gente que passou o fim de semana inteiro, todo o tempo vindo aqui e assistindo, e eu não tenho como agradecer a atenção e o tanto de energia que isso significa para mim. E eu desejo profundamente que bons ventos acompanhem vocês nessas transformações. E a gente vai seguir conectados, né? Eu estou aqui para o que vocês precisarem, e eu sei que vocês estão aí me dando suporte em tantas coisas no trabalho, e a gente segue conectados. Bom domingo, todo mundo. Muito obrigada pela companhia. Bom dia dos pais, né? Que eles estejam bem aonde quer que eles estejam.
e a gente se vê durante a semana. Namastê, gente. Muito obrigada.